Boa tarde, ouvintes da Rádio JC Guaçucê. Sejam bem-vindos a essa grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje é 22 de maio de 2021. Receba o nosso carinho e que a paz do Senhor e o amor de Maria Santíssima estejam com todos vocês. Aqui em Guaçucê são 14 horas e a partir de agora passamos a apresentar o nosso programa Conhecendo a Igreja. E hoje, meus irmãos, nós teremos como tema Dogmas da Igreja. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem-vindo, José Rodrigues, agora é com você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre os dogmas da Igreja Católica. Para este programa temos como base o Catecismo da Igreja Católica, um texto retirado do site da editora Cleofas do professor Felipe Aquino. Então vamos dar início a este programa falando sobre os dogmas da Igreja Católica. Você pode estar se perguntando, mas por que José resolveu falar sobre os dogmas da Igreja Católica? Bom, nós já falamos sobre os concílios, alguns concílios, ecumênicos da Igreja Católica, e hoje vamos entrar neste assunto, neste tema que é muito pertinente. Já que nós professamos uma fé, é importante saber em que nós acreditamos. Porque quando eu digo eu creio, então eu estou dizendo que eu creio em todos os dogmas que a Igreja Católica diz para mim que são verdades de fé. Dogma é nada mais do que isso, uma verdade de fé revelada por Deus para nós através da Santa Igreja Católica. Então vamos dar início ao texto. Dogma é uma verdade revelada por Deus e, como tal, diretamente proposta pela Igreja à nossa fé. A revelação, fonte do dogma, dá a conhecer o ensinamento divino em seu próprio conceito. Tal é a primazia de Pedro e de seus discípulos e, como consequência, a infalibilidade pontifícia. Para que uma verdade revelada seja um dogma, é necessário que este proponha diretamente a nossa fé por uma definição solene da Igreja ou pelo ensinamento de seu magistério ordinário. No Evangelho se sublinha várias vezes a natureza da fé. Está descrita como uma adesão ao ensinamento divino anunciado por Cristo ou pregada em seu nome e com sua autoridade pelos apóstolos. No Evangelho de São Marcos encontramos: depois lhes disse: ide pelo mundo e pregai a boa nova a toda a criação. O que crê e for batizado se salvará, o que não crê será condenado. Marcos 16, versículos de 15 a 16. A fé é garantia do que se espera, a prova das realidades que não se vê. Foi ela que valeu aos nossos ancestrais. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2. Do século I ao IV, esta doutrina se manifesta pela insistência com a qual os santos padres afirmaram a obrigação de crer
integralmente na doutrina ensinada por Jesus Cristo aos apóstolos. Para que o ensinamento divino contido nas Sagradas Escrituras seja um dogma, são necessárias duas condições. Primeira condição: o sentido deve estar suficientemente manifestado. Segundo, esta doutrina deve ser proposta pela Igreja como revelada, quando o texto das Escrituras estiver definido pela Igreja como contendo um dogma revelado, com sentido preciso e determinado. É um dever escrito para os exegetas católicos aceitá-lo. A revelação feita por Jesus Cristo e anunciada aos apóstolos tem seu caráter definitivo e imutável, e a doutrina de São Paulo mostra bem este caráter. Então, aqui, meus amados irmãos, aqui neste início, nós vemos que existem duas condições para ser um dogma, né? O sentido de estar suficientemente manifestado, e a doutrina deve ser proposta pela Igreja como revelada. E também vimos que o início do século I ao século IV, esta doutrina se manifesta pela insistência com a qual os santos padres afirmaram a obrigação de crer integralmente. Então, o que é os santos padres? É o que nós chamamos de a patrística. São aqueles primeiros padres, discípulos dos apóstolos, discípulos dos apóstolos, ou seja, aqueles que receberam diretamente a doutrina, o ensinamento dos apóstolos, ou diretamente do apóstolo ou de um discípulo do apóstolo. Então é um conjunto de ensinamentos dos santos padres que defenderam a Igreja Católica contra as primeiras heresias, né? Então, depois um outro programa pode até que venha a ser um tema para nós tratarmos, mas agora não convém, para que a gente possa apresentar alguns dos dogmas da Igreja Católica, né? Então vamos lá. São Paulo, a doutrina anunciada pelos apóstolos tem seu caráter definitivo e imutável, e a doutrina de São Paulo mostra bem este caráter. E aqui eu abro um parêntese para ler a passagem da carta de São Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 1, versos de 6 a 10. São Paulo diz o seguinte: fico admirado de que vocês, para seguirem outro evangelho, tenham abandonado tão depressa aquele que os chamou mediante a graça de Cristo. Não existe outro evangelho, no entanto, alguns estão deixando vocês confusos, querendo distorcer o evangelho de Cristo. Maldito seja aquele que anunciar a vocês outro evangelho, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Como já disse antes, repito agora: maldito seja quem lhes anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Por acaso é a aprovação de homens que estou buscando agora, ou a aprovação de Deus? Ou será que estou procurando agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então aqui São Paulo, é claro, chama de maldito, né? Em outro texto ele vai dizer que seja anátema, ou seja, seja excomungado. Então vamos lá, alguns dogmas sobre Deus, né?
a existência de Deus, ou seja, é um dogma, uma verdade de fé, crer na existência de Deus. A existência de Deus como objeto de fé, a unicidade de Deus, ou seja, um único Deus. Terceiro, Deus é eterno. Quarto, a Santíssima Trindade. Então aqui são 4 dogmas apresentados sobre Deus, a existência de Deus, a existência de Deus como objeto de fé, a unicidade de Deus, ou seja, um único Deus. Deus é eterno e a Santíssima Trindade. Nós cremos em um só Deus, mas em pessoas 3. Deus Pai, Criador, Deus Filho, nosso Redentor, e Deus Espírito Santo, que é o nosso santificador. Então são esses dogmas sobre Deus. Dogmas sobre Jesus Cristo. Então vamos lá ao primeiro. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Jesus, o segundo. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam nem se misturam. Quais são essas 2 naturezas? Deus e homem. Então, terceiro, cada uma das 2 naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. 4. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. 5. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Ao terceiro dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. 8. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Então aqui, meus amados irmãos, está os dogmas apresentados sobre a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se imolou, Cristo se imolou na cruz por nós. Esse é o verdadeiro e próprio sacrifício de Cristo. E ele ressuscitou. Depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Então, e aqui, meus amados irmãos, eu faço uma ligação a um outro dogma que nós vamos ver agora no Catecismo da Igreja Católica sobre a Eucaristia. E aqui é necessário prestarmos bastante atenção, meus amados irmãos, sobre esta verdade de fé. Então, Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como o verdadeiro e próprio sacrifício, e Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. E também Cristo ressuscitou com um corpo glorioso dentre os mortos e subiu aos céus. Por que se faz necessário ter atenção? Porque, meus amados irmãos, para os judeus, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, eles não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo, porque, como nós vemos na Sagrada Escritura, foi-se pago aos soldados que estavam pastorando a sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles negassem, dissessem que foram os discípulos que carregaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os judeus, eles não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Então nós acreditamos. Por que eu reafirmo isso? Porque há um movimento aí de negar essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos diversos testemunhos de seminaristas que testemunharam que
nos seus estudos, o professor de Cristologia nega a ressurreição de Cristo. Então, é um movimento aí pesado para negar um dogma, uma verdade de fé professada pela nossa Igreja Católica. E aqui eu passo para o catecismo da Igreja Católica para falar do dogma da Eucaristia. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque na Eucaristia nós temos e professamos a presença real, verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. E é a Eucaristia que é o centro da nossa fé, é o centro do ano litúrgico e é o centro da nossa fé. A igreja existe em razão da Eucaristia e a Eucaristia para a igreja. Então, é de suma importância este sacramento, é também um sacramento da Eucaristia. A partir do parágrafo 1322 ao 1400 e alguma coisa vai falar, 1419, vai falar sobre a Eucaristia. Não tem como a gente falar sobre todos estes parágrafos, então eu vou ler alguns, Iniciando pelo primeiro, 1322. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Parágrafo seguinte. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, por ele, perpétua pelos séculos, até que volte. O sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. No 1324, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Repito, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. No 1325, a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é ela mesma, a Eucaristia, as significa e as realiza. Nela está o clímax, tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia,
E a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. No 13:28, a riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são dados. Cada uma destas designações evoca alguns de seus aspectos. Ele é chamado Eucaristia porque é ação de graças a Deus. Lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Também é chamada de ceia do Senhor, fração do pão, Assembleia Eucarística, memorial da paixão e da ressurreição do Senhor, santo sacrifício, santa e divina liturgia e comunhão, santa missa. Então, estes são alguns dos nomes dados à Eucaristia. Aí você vai dizer, mas José, aí você leu que é um sacramento. Sim, meus amados irmãos, é um sacramento, mas também é um dogma de fé, onde nós acreditamos que na Eucaristia está a presença viva, real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. E como li aí nesses poucos parágrafos, nós vemos também que a Eucaristia é a união, é a comunhão. E por que é a comunhão? Nós comungamos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos comparados aos membros, como São Paulo vai dizer. Então, eu em comunhão com todos os ensinamentos que a igreja professa e ensina através desses mais de 2000 anos de magistério, eu tenho a comunhão com a igreja quando eu comungo. Não é qualquer pessoa que pode receber a comunhão eucarística. Só os católicos podem receber a comunhão eucarística em estado de graça. Se eu estiver em pecado mortal, se eu receber a comunhão, a Eucaristia, eu vou estar cometendo um sacrilégio, porque eu rompi com esta união com Deus, rompendo com os seus mandamentos e o seu ensinamento. Então, é grave a ofensa que eu cometo a Deus quando estou em pecado grave. De maneira nenhuma, meus amados irmãos, um evangélico pode receber a Eucaristia porque ele não acredita que na Eucaristia está a presença real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos pela companhia nessa belíssima tarde de sábado. Juntinho, eu e você aqui na Rádio JC Iguaçucê, até às 15 horas em mais um programa Conhecendo a Igreja. Para você participar, é só ligar no 088-981-3517-90. Eu gostaria de agradecer a Marice Borborema, Luísa Amaral, Lúcia Pereira, Vera Lúcia, Wilson do Programa Internacional da Família, José Reis, Jesse Pereira, Joanilce Carvalho, Edileuza Amélia, Solane Lopes, Glória Maria Ramos, Lucas Lancaster, Márcio Ferreira, Regina Maria e Alcides Mandriaga. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu gostaria de mandar um alô todo especial para o Terço dos Homens de Cabrobró, para o Terço dos Homens de Croairas, Wilson Costa de Montes Claros, Terço dos Homens de Barra de Santa Rosa, Francisco Shoa, Ângela Cândido aqui em Iguaçucê, José Otávio aqui em Iguaçucê, José Barbosa aqui em Iguaçucê, Pedro Santos aqui em Iguaçucê e também para Victor Viana em Tejuçuoca, Ceará. E um abraço especial para os aniversariantes da semana, Paulo Pereira Marques da RCC, Terço dos Homens de Marespe de Mar de Espanha, Terço dos Homens de São José, José Álvaro aqui em Iguaçucê,
Alexandro Cândido aqui em Guaçucê, Terço dos Homens de São João del Rei, Capela de Santa Rita de Cássia, Ibiapina, Alacox Rufina aqui em Guaçucê e Branquinha Pereira. Parabéns, que vocês sejam guiados por um caminho de sucesso e crescimento. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e muitas realizações para cada um de vocês. Escutaremos Nas Asas do vento que vem com Padre Zezinho. Essa é a Rádio JC Guaçucê, apresentando o nosso programa Conhecendo a Igreja. Continue conosco, nós voltamos já já. Nas asas do vento que vem, no dorso da nuvem que vai, eu vou flutuando no espaço infinito, pensando em meu Deus e meu Pai, pensando em meu Deus e meu Pai. Além da montanha que eu vi, além do planalto do amor, eu vou respirar a pureza do espaço, pensando em meu Deus e Senhor, pensando em meu Deus e Senhor. Degrau por degrau vou subir a escada que leva ao amor, e vou caminhar o caminho da vida, pensando em meu Deus e Senhor, pensando em meu Deus e Senhor. Se fez o meu ser, minando a esperança da paz. Eu vou caminhando nas asas do vento, Só Deus é que me satisfaz, só Deus é que me satisfaz. Os tempos são maus, já revelou Nossa Senhora a Santa Catarina de Labouré. Então, como eu estava falando sobre a Eucaristia, que é esta comunhão com a Igreja, ou seja, quando eu comungo, eu estou entrando em comunhão com os irmãos católicos, com o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, e que se eu estou em pecado mortal, aí você pode até estar se perguntando, mas José, como é estar em pecado mortal? O que é preciso para que eu não possa comungar? É cometer um pecado contra os 10 mandamentos. Nós sabemos dos 3 primeiros mandamentos que vai falar da nossa relação com Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, né? E tem muita gente tomando o nome de Deus em vão, fazendo piadinha. Guardar os domingos de festa e guarda, ou seja, faltar à Santa Missa por preguiça, ou por cansaço, ou por qualquer outro motivo que não seja de doença, um motivo grave. Eu estou cometendo um pecado, então eu não posso no domingo seguinte ou na próxima missa comungar o corpo do Senhor em pecado mortal. Então eu devo buscar a confissão, e aí depois de confessar esse pecado, ser absolvido pelo sacerdote, eu posso comungar, entrar em comunhão. Mas você pode estar dizendo, mas por que, José? Porque este é o ensinamento da igreja, esse é o ensinamento dos apóstolos, esse é o ensinamento que nós recebemos de Cristo. Cristo disse, se tu vai para
o templo e se lembra no caminho que não tem alguma questão contra teu irmão, não entrega a tua oferta, volta e faz as pazes com teu irmão e depois entrega a tua oferta, porque nós rezamos no Pai Nosso exatamente isso: Senhor, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Então é esta ação de graça na Eucaristia, essa comunhão perfeita com o corpo de Cristo, porque nós recebemos o corpo de Cristo para que ele vá nos fortalecendo e nos santificando. Então, se eu rompo com essa comunhão com Deus, pecando contra os 10 mandamentos, eu não posso receber a Eucaristia. Se eu professo uma outra fé, se eu frequento o centro espírita, se eu vou no candomblé, na umbanda, eu também não posso receber a Eucaristia, porque eu estou em pecado mortal, o pecado da idolatria. Se eu sou evangélico, não posso receber a comunhão, porque eu não acredito na presença real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma matéria muito grave receber o corpo de Cristo em pecado mortal. E dar o corpo de Cristo para quem não acredita, para quem está em pecado mortal, sabendo que a pessoa está em pecado mortal, também está cometendo um pecado. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, como o Senhor disse através dos profetas, meu povo ainda se perde por falta de ensinamento, de conhecimento, por falta de conhecimento. E é este conhecimento que nós buscamos aqui passar um pouco do que aprendemos para vocês. Então, falamos sobre os dogmas a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo e este da Eucaristia. Agora vamos falar sobre os dogmas sobre a criação do mundo. Tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. Segundo, caráter temporal do mundo. Terceiro, conservação do mundo. Então esses são os 3 sobre a criação do mundo. Foi Deus que criou tudo, do nada, porque Ele quis. Então, sobre o ser humano. Primeiro, o homem é formado por corpo material e alma espiritual. Segundo, o pecado de Adão se propaga a todos seus descendentes por geração, não por imitação. É o pecado original que nós acreditamos, O homem caído não pode redimir-se a si próprio. É o terceiro dogma. E aqui nós vemos uma realidade que vai contra a heresia do espiritismo, Eu não posso me redimir por mim mesmo, quanto mais voltar ao mundo numa outra vida para redimir os meus pecados. Então estou negando o sacrifício de Cristo, que é um dogma de fé. Cristo se imolou por nós, sofreu, padeceu na cruz para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. Então, se eu acredito no Espiritismo, automaticamente estou negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, simples assim. Então, é um ensinamento que leva ao outro, que está interligado, e que você negando um, você perdeu a fé católica, meus amados irmãos. Os dogmas marianos, A Imaculada Conceição da Virgem Maria, Maria, Mãe de Deus, e o terceiro, a Assunção de Maria, e quarto, a Virgindade Perpétua de Maria. Aqui nós somos muito atacados pelos evangélicos com relação a esses dogmas marianos. A Imaculada Conceição de Maria.
Por que que Maria não herdou o pecado original? Foi por causa dela? Não. Foi em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício por nós, ela, antes de ser gerada, já foi concebida imaculada. Então, Maria, mãe de Deus, se nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus, então Maria é mãe de Jesus, mãe de Deus. A Assunção de Maria, nós professamos e cremos que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, né? Após a sua morte, alguns exegetas chamam de dormição, né? Maria não teve o pecado, não podia morrer, mas os exegetas acreditam que ela morreu de amor, então teve essa dormição e foi assunta ao céu de corpo e alma, elevada aos céus de corpo e alma. E a virgindade perpétua de Maria, que é muito atacada pelos evangélicos, porque eles não conseguem compreender que por amor de Deus e por amor a Deus, uma pessoa possa se conservar virgem. E por desígnio de Deus, né, a virgindade perpétua. Maria não gerou um ser humano qualquer, gerou um Deus, homem, né, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, ele tinha a capacidade, não foi uma gravidez normal, não foi um parto normal, porque era um homem Deus, era um ser perfeito, é Deus, é o nosso Deus e Senhor. Então, a virgindade perpétua, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Dogmas sobre o Papa e a Igreja. Primeiro, a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Segundo, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado de jurisdição. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Nós vimos essa definição do dogma no Concílio Vaticano I. Então, a Igreja foi fundada por Deus, Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo instituiu? Na Santa Eucaristia, ou seja, quando Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e instituiu o sacrifício da Eucaristia, instituiu a Eucaristia, ele ali instituiu o sacerdócio com os discípulos e a Igreja, porque a Igreja é a Eucaristia e a Eucaristia vive para a Igreja. Um está intrínseco no outro. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Dogmas sobre os sacramentos. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. A confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo, que é o sacramento da confissão ou penitência. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. A ordem, verdadeiro e próprio sacramento
instituído por Cristo. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Dogmas sobre as últimas coisas, escatologia, a morte e sua origem, o céu, que é o paraíso, o inferno, dogma de fé, o inferno. Atenção, católicos que não acreditam no inferno, é dogma de fé revelado por nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Escritura. O purgatório, o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos no último dia, o juízo universal, a existência de Deus, possibilidade de reconhecer a Deus a única luz como a única luz da razão natural. Concílio Vaticano I. Agora nós vamos ver os documentos que vão reafirmar estes ensinamentos, esses dogmas, estas verdades de fé. Se alguém, o Papa Pio IX declarou, se alguém disser que Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram feitas, seja excomungado. A mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas essas coisas, pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas. O concílio apresenta os seguintes elementos: o objeto do nosso conhecimento é Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, é portanto um Deus distinto do mundo e pessoal. O princípio subjetivo do reconhecimento é a razão natural em estado de natureza caída. Os meios de reconhecimento são as coisas criadas. Esse reconhecimento é de per si um reconhecimento certo, e é possível ainda que não constitua o único caminho para chegar a conhecer a Deus. Provas da Escritura. Pela grandeza e formosura das criaturas, por racionalidade se chega a conhecer ao Criador delas. Livro de Sabedorias, capítulo 13, versículos de 1, 9 e 15. Porque desde a criação do mundo, a invisibilidade de Deus, seu eterno poder e sua divindade são conhecidos através das criaturas, de modo que são inexcusáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. Então, e são inúmeras outras passagens, né? Ainda vai continuar citando o Concílio Vaticano I, as Sagradas Escrituras, Hebreus 11, 6. Nós vamos ver também Deuteronômio 6, 4, 1 Coríntios 8, 4, Atos dos Apóstolos 14, 14, 17, 23, Romanos 3, 39, Efésios 4, 6, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 15. Os santos padres, que é a patrística que eu citei já no início, provam a unicidade de Deus por sua perfeição absoluta e pela unidade da ordem do mundo. Diz Tertuliano: o ser supremo e excelentíssimo precisa ser único e não pode haver igual a ele, porque se não for assim, ele não seria o ser supremo, e como Deus é o ser supremo, com razão diz nossa verdade cristã: se Deus não é único, não há nenhum Deus. São Tomás de Aquino vai dizer: deduz especulativamente a unicidade de Deus devido à sua simplicidade, da infinidade de suas perdições e da unidade do universo, né? Então nós vamos ver vários outros ensinamentos que não dá para detalhar aqui sobre as verdades de fé.
Então, para finalizar o programa de hoje, gostaria de ler o Evangelho de hoje, sábado, véspera de Pentecostes, meus amados irmãos. Que o Espírito Santo possa descer sobre nós para reconhecer e professar claramente e defender estes ensinamentos de fé. Então, o evangelista João vai nos dizer, no seu capítulo 21, versos de 20 a 25, naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa tudo isso? O que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da nossa salvação. Então aqui, meus amados irmãos, eu faço somente uma ressalva, ressalto aqui este último versículo, onde ele vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas que não dava para escrever. Que se fossem escritas não caberiam os livros no mundo, mas estas foram escritas para que nós possamos acreditar. Então, a Sagrada Escritura, meus amados irmãos, é esse depósito de ensinamento de Cristo, onde nós podemos tirar a verdade de nossa fé, onde nós podemos ver claramente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica é onde nós podemos ver os ensinamentos, a doutrina da Igreja Católica. Então, não se escandalizem porque alguns falsos profetas, alguns bispos e sacerdotes possam vir ensinando uma coisa diferente disso. Busquem a Sagrada Escritura, busquem o Catecismo da Igreja Católica e, como Nossa Senhora disse em suas aparições, que não é dogma de fé, mas a Igreja reconhece como verdade que ela não deu nenhum ensinamento contrário à fé católica. Você, como cristão, é livre para crer ou não, mas a Igreja reconhece algumas delas, e é nessas que ela reconhece, diz que a aparição de Nossa Senhora não trouxe nenhum ensinamento novo e nenhum ensinamento contrário à fé da Igreja Católica. Então, ela vem dizer que nós devemos nos agarrar, principalmente, à Eucaristia para buscar força para defender Cristo e a Igreja, a confissão, outro sacramento, para a remissão dos nossos pecados e buscando assim a cura e a libertação de todo o mal, a oração através do Santo Rosário, a fidelidade ao verdadeiro magistério da Igreja, que é o que nós estamos passando aqui, através do ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, da Sagrada Escritura, e que nós possamos pedir, como amanhã é dia de Pentecostes, onde a Igreja nasceu em saída para anunciar as verdades de fé ao mundo, que ele venha nos comunicar todas essas verdades, nos iluminar, e que possamos também rezar esta Ave Maria pelos nossos sacerdotes, pela Igreja,
pelos bispos do mundo inteiro, pelo clero, para que eles possam ter essa fortaleza de defender a igreja, de defender os ensinamentos, os dogmas de fé, as verdades de fé professada pela igreja, a doutrina da igreja católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela audiência, você que pediu música, você que mandou recado, você que está sempre em sintonia na Rádio JC Iguaçu C. Estamos no mês de maio, mês dedicado à nossa mãe, e eu gostaria de encerrar o nosso programa hoje rezando a ladainha de Nossa Senhora. Pediremos junto com ela a sua intercessão pelo fim da pandemia, por todas as pessoas que estão doentes, infectadas por esse vírus. Pedimos a ela para recorrer ao seu Filho com a sua misericórdia, que ela possa nos interceder, nos dando saúde, que ela possa olhar por aquelas pessoas que estão passando necessidade, que não têm o que comer, que perderam seus empregos, pelos encarcerados, por as pessoas com depressão, por as pessoas que estão lutando contra um câncer, por todas as famílias que perderam seus entes queridos nesse período de pandemia. Que ela possa estar junto de nós, nos iluminando e nos guiando. Ela é a nossa mãe e sempre que temos problemas, é às mães que recorremos, né, meus irmãos? Que ela possa interceder junto ao seu Filho Jesus por todos nós. Rezemos então. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho da justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insígnia de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu,
rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. E Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, um ótimo final de semana a todos, que Deus possa nos abençoar com a sua presença em nossas vidas. Continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.